Bom dia, senhores. Estamos de volta aqui com mais um XP Connection. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí. Sexta-feira é o último XP Connection da semana. É isso aí, semana, né, de bolsa para baixo. Né, impressionante aí a queda do índice. A gente já vinha até falando sobre isso. O cenário, né, lá fora piorou muito, né, com China principalmente, desvalorizando a moeda. E por aqui até a política deu uma acalmada, né? Só agora só tem as conversas aí do Cunha. O que balançou um pouco hoje foi a questão do Temer, né? Falando que vai sair da articulação política do governo, que isolaria mais a Dilma, mas... E PMDB saindo da base, né? Da 15 base. de novembro também é um possível anúncio. A coisa já estava meio bagunçada e continua, né? E hoje aí surpreendendo, né, informações de que o aumento da contribuição social sobre lucro líquido, né, poderia ser barrado aí no Congresso, deputados e senadores falando, né, que poderiam barrar o alto, e tudo bem, de 15 para 20, mas não o texto da Gleisi Hoffmann, né, de 15 para 23%, aí bancos viraram e começaram a operar em alta. Lembrando que nesse texto da Gleisi, ela já tinha votado atrás com relação a juros sobre capital próprio, na extinção. Isso. Alguns senadores já tinham falado que não ia passar, aí ela voltou atrás e agora o pessoal lá do Senado e da Câmara já articulando alguma coisa para também não barrarem ou alguma coisa nesse sentido, esse aumento maior da CSL de 15 para 20 e não para 23, né? Sim. O pessoal falou de som baixo, a produção já mexeu aqui, Rogério, obrigado aí. Né, fiquei basicamente 2 dias fora, voltei ontem, pessoal, fiquei fora para visitar, né, algumas palestras sobre investimentos, né, em Belo Horizonte, em Vitória. Ontem eu participei, o som tá baixo mesmo, você já mexeu, né, o Marcão já deve estar aqui. O Marcão já mexeu, Kim, o som tá baixo. Som baixo, né? Também. Vê só como é que tá o... Tudo ok Tudo aqui, a pessoa já mexeu. Aumentou, já mexeram aqui, aumentou. gente, Rogério, Marcão. Mas, e aí fiquei fora e participei também sobre essa parte de investimentos ontem do Bom Dia Espírito Santo, né, para falar, para aproveitar o atual momento, óbvio, né. Poupança não devia chamar poupança, né, que é outro nome, né. Rasgar dinheiro. Perdendo dinheiro, né, aplique comigo, perca dinheiro. E nesse cenário a gente falando muito, né, poupança você vai rentabilizar 7%, juros 14,25%, não tem porquê, não faz sentido nenhum, o dobro, mas R$1.000 são só R$70 por ano, tá? Em 10 mil são 700, 100 mil são 7 mil, e juros compostos, você joga isso mais alguns anos, é impressionante. No FGTS já está perdendo dinheiro. Não, aí na FGTS poupança em 15 anos rentabilizou 100% em 15 anos, cara. Tinha que dar esse dinheiro para a população e faz o que você quiser, porque a indústria, as empresas já pagam isso, né? Então dá para o profissional, porque, por exemplo, você vai contratar alguém, você vai pagar R$5.000, o custo para a empresa custa 10. Com os impostos, com tudo isso. Então, cara, dá esse dinheiro, a pessoa vai para a economia, ao invés de deixa o FGTS para o governo rentabilizar 3%. Tá de brincadeira, né? Chega a ser... Isso aí, mas estão já alguns textos ali já para mudar essa remuneração ao longo dos próximos 4 anos. Vamos ver se passa. É pior para o governo. Só já perguntando aqui o que esperar da Suzano. Suzano, hoje a gente teve até o pessoal colocando a notícia aqui já sobre Suzano. O que saiu foram algumas notícias de que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos está com uma ação antidumping contra alguns países, incluindo o Brasil, na questão de papel. Uma taxa ali de 33%, por enquanto é preliminar, de caráter preliminar, então nada decidido. De qualquer forma, o impacto prático na Suzano é baixo. A receita ali para venda de papel para Estados Unidos, América do Norte, é menos de 5% da receita consolidada, então impacto marginal e ainda caráter preliminar para essa decisão. De qualquer forma, bom não é, mas a gente tem que pensar muito mais no contexto, né? Faz pouco parte da receita, enquanto, por outro lado, exportação de celulose ainda suporta todo o case ali
de Suzano, fibra, porque a commodity vem muito bem na questão de oferta e demanda. Até a fibra anunciou ali esses dias um aumento de mais $20 por tonelada em todos os mercados, e ainda a impulsão do dólar. Isso vai suportar resultado dessas exportadoras por algum tempo. Isso. E a gente segue otimista, como falou o Ricardo aqui, né? Um percentual muito baixo, né? Em relação à compra, na receita da companhia. O Orives perguntou, o que você falou tudo da parte de investimento, você tem razão, mas e sobre o imposto de renda isento da poupança? Você tem vários, debêntures incentivadas, isento de IR. E mesmo que você fale, tem taxa de CDB que você vai pagar IR na 15% a 6%. Não dá para discutir em relação a esses números, mais do que o dobro do que entrega a poupança. Imagine pegar IPCA mais 7, Kim. IPCA mais 7, IPCA esse ano 9,5, com 7, 16,5. Isento de imposto de renda. Mais do que o dobro da poupança. Não tem muito segredo. Fatos, não argumentos. Só você ter um carimbo de isenção na poupança não quer dizer nada. Tem que ver no final rentabilidade líquida, é isso que a gente compara. E é bem abaixo de qualquer outro instrumento com semelhante risco no mercado. Boa. E aí perguntaram... Mukifo está perguntando aqui, sempre participando, o que os investidores institucionais continuam achando da nossa bolsa? Está barata, mas pode cair mais? Está caro? Ainda não está barato, Mukifo. Até no jantar de 10 que eu fui no Rio na semana passada, né, tem alguns long buys. Long buys diria que pode fazer tudo no fundo. Ele pode fazer long short, ele pode ficar vendido, ele não precisa ficar como um FIA, fundo de investimento. Tem ações, o long only, com 67,5% comprado, né, 30%, 32,5% em caixa. Então, e um deles falou isso, que é long buy. Estou com 50% em caixa. Falei, quanto ele? 50% em caixa. E todos os outros também falaram, acho que na CAI, não dá para olhar o índice. Se você olhar o Ibovespa, eu acho que ainda pode sofrer. Mas alguns ativos, né, como bancos, aí no caso Itaú, que é a nossa preferência. Mas você falou isso outro dia, continua caindo. Sim, quer dizer, não tem como, a bolsa continua caindo. Lá fora, a aversão a risco, as pessoas vendem também. Mas diria que a bolsa ainda pode sofrer um pouco. Agora a relação até risco-retorno está diminuindo. A bolsa, a gente já falou isso, tem até uma entrevista que a gente deu ontem, saiu no Valor, que bolsa estaria num patamar nem caro nem barato. Ok, mas não está barato ainda, tá, Mukifo? O Levin Rose falou aqui que leu uma reportagem que diz que todas as vezes que os Estados Unidos começam a subir juros, a bolsa brasileira sobe nos 6 meses seguintes. Inacreditável. Poderia confirmar isso e comentar no próximo programa? Pode ser. Vamos tentar confirmar isso e a gente pede isso, uma pauta para o próximo programa, para a gente pelo menos citar aqui. A fibra não estaria muito cara em função de suas baixas margens, apesar da alta do dólar? Sua dívida também é 90% em dólar? Porque ele está falando justamente por conta da dívida, mas a gente tem que lembrar que o dólar ajuda na receita e no caixa, então isso aí é um efeito imediato, e na dívida é uma questão mais de contabilidade, porque você vai passando no balanço a sua variação da dívida na parte do passivo, mas o resumo de tudo isso é que você só realiza qualquer tipo de prejuízo no aumento da dívida quando você faz a amortização. Então é tudo despesa não caixa. Então o caixa de fibra e Suzano tem sido cada vez mais robusto por conta do dólar, já que você não está tendo nenhuma amortização. Então você tem que pensar um pouco nisso. Obviamente, o fato de você ter dívida em dólar é um hedge natural, mas em termos de caixa elas continuam impulsionando, desalavancando, aumentando caixa, e é isso que você tem que olhar. Em termos de margem EBITDA vai muito bem, a margem da geração de caixa vai muito bem por conta de dólar e preços da commodity ali num patamar bem satisfatório. Boa, conta Vivit continua caindo direto, né? O Marcão está perguntando. Sim, né? Ela veio sofrendo, começou sofrendo com o JCP, né? Com juros sobre capital próprio, né? A possível extinção, acho que mais a gente já falou isso aqui, são os maiores pagadores de dividendos, são quem deveriam sofrer mais, né? A Ambev, bancos, BVMF e a própria Vivo. A gente acha interessante ter uma exposição a Vivo, né? Muito por conta do dividend yield, né? Projetado ali na casa de 7%, 8%. A empresa excelente gestão. Acredito no médio e longo prazo, mais no médio prazo, né? Numa consolidação do setor de telecom, a saída da Oi ou da TIM aí do setor, o que mostraria, né, uma maior racionalidade por parte dos players, né? Oi e TIM nunca foram racionais, quiseram ganhar market share, comprar market share, digamos assim. Isso prejudicou muito, acaba prejudicando o setor, uma Vivo e uma Claro,
que são focadas num heavy user, né, num high-end, num cliente mais classe alta com um melhor serviço. A gente acha a Vivo uma boa opção, sim, de investimento. Você deve perguntando qual a tendência para Itaúsa. A gente gosta, a gente não olha a tendência, né, a gente fala mais de análise fundamentalista aqui, CDE, e a gente gosta do ativo. Até a gente trocou Itaú por Itaúsa pelo desconto que Itaúsa tem. Itaúsa é uma holding, né, o valor de mercado dela, 96% deriva do Itaú, ela controla o Itaú. Outros 3,5% vêm da participação que ela tem em Duratex. O restante é L. Queiroz e Itautec, que acabam sendo muito pequenos dentro do seu investimento. Gavi Investimentos é a compra percentual da Hering. É um ativo que acabou ficando muito largado, né? A gente no setor de varejo gosta de 2 ativos ali, apesar de não possuírem, né, exposição nas nossas carteiras recomendáveis, lojas americanas e loja Gênero. Né? A gente compra management, a gente compra modelo de negócio, a gente compra ROIC, né, retorno sobre capital investido. Eu sempre cito isso, nas Americanas tem mais de 900 lojas, né, 80 anos de existência, tudo isso. Fechou... quer fazer o plano, né, de 80 anos em 5, que é quase que dobrar o número de lojas em apenas 5 anos. E eles, até hoje, fecharam 3 lojas. De quase 1.000 lojas, fecharam 3. 2 porque eles não aceitaram a renovação de aluguel. E uma só que não deu o retorno que eles estimavam. A Hering, no segundo TRI, abriu 6 lojas franqueados, tá? Fechou 5 os franqueados. Ou seja, o net foi uma. Por que isso? Né? Fechou 5. Fechou mais do que em um trimestre do que toda a história das lojas americanas. Isso mostra, né? Quer dizer, o modelo franquia-franqueadora, eu sempre cito aqui, é bom quando a tendência de alto, o cenário é altamente positivo. Num cenário de deterioração da economia que a gente está vivendo esse ano, a recessão deve ser entre 2,7% e 3%, ano que vem menos 1%. Você tem um menor consumo, o franqueado ele não sobrevive, ele não sabe nem o que vai fazer. No caso das americanas, não, eu sei que eu vou abrir, eu vou negociar o ponto melhor com o shopping, eu não vou deixar repassar aluguel dessa maneira. Então são 2 ativos ali, diria, mais resilientes, né, mas com uma gestão melhor, menos alavancado. O que você sempre comenta é como se pensasse que a HGTX é aquela empresa alavancada que quando vai bem, vai muito bem. E quando vai mal, tende a ir pior do que essas que têm uma gestão própria, né? Boa. E aí o pessoal estava perguntando de Lely Blanc, a gente nem olha, né, Chaparral? A gente nem olha muito por conta de liquidez mesmo, a gente acaba olhando outros ativos, a gente não prefere loja Gênero e loja americana. O que a gente acha de positivo é outra que a gente não olha. Ela fechou uma associação com a Vaio, né, para produção e venda. No dia subiu quase 10%. Né? Isso com certeza foi interessante, porque o positivo não é que ele é tido como um computador ruim, mas ele não é primeira linha, né? Ele não está ali Dell, né? Não está ali com Vaio, ele está longe disso. Tanto é que a Lenovo quis entrar aqui, que também é um computador mais de segunda linha. O que aconteceu? Ela fechar parceria com a Vaio, eu acho extremamente relevante, extremamente importante. Mas acho que também já foi, né, Kim? Esse foi um ativo que a Lenovo quis comprar, né? Eles não venderam, era R$22 que era o preço de compra. Aí estava R$18 a ação, alguma coisa assim, eles queriam 30. Eu sei que... E hoje as ações estão num nível muito mais baixo. MRV pode se beneficiar com Minha Casa Minha Vida 3? Diria que sim, mas a gente não recomenda nenhuma exposição ao setor de real estate. Muito por conta desse cenário desafiador, alta de juros, crédito restrito, mais caro, índice de confiança, né? Decisão na compra de um imóvel não é uma decisão assim, né? Vou comprar pão ali na padaria, vou tomar cerveja. Não é. É uma decisão de um prazo muito maior, né? Um longo prazo. Então, acho que isso vai prejudicar. As taxas de juros estão subindo pelo governo, o governo fica se questionando quanto ele tem que subsidiar isso. A retirada de dinheiro da poupança prejudica, então a gente não recomenda nenhuma exposição, tá? O que a gente acha do dólar médio prazo, Luiz? É difícil assim dizer para falar. A alta foi abrupta, né? Foi muito rápida. A gente em março falou isso, foi até 3,33, depois voltou, 3,10, agora foi de novo, casa de 3,50. Pra gente, no longo prazo, médio e longo prazo, o dólar é alta, mas não dá pra dizer na próxima semana. Por quê? Sai um dado nos Estados Unidos pior, dólar cai. Pô, você falou que era de alta, dólar caiu por causa disso. Sim, então, se a gente tiver uma perda do grau de investimentos, o dólar dispara. Então são vários cenários aí, mas que no longo prazo a alta do dólar veio para ficar. Sim. PDG está quebrada, vai fechar as portas em breve, a estruturação da dívida PDG para gerar simulação similar a default. Sim, a situação é bastante complicada, a gente sempre fala nisso. Né? As empresas estão lançando menos, vendendo menos e aumentando o distrato. A empresa fez aumento de capital, primeira vez que ela fez aumento de capital, primeira vez, não. Mas em 2012 ela fez aumento de capital a R$4.
agora fez uma 44 centavos, o papel estava 16 centavos quando eu vi a última vez. Cenário altamente problemático, sim. O Schirmer, participação dele aqui sempre presente. Estive no evento Itaú APMEC ontem. O Setúbal comentou bastante sobre inadimplência, dizendo que, levando em conta este ciclo, Itaú está bastante preparado em relação a este ponto. Entretanto, perguntei a ele qual que é isso. Eu fiz a pergunta, Schirmer, lá na apresentação. Olha. Perguntei a ele qual a previsão de fim do ciclo. Ele disse não ter previsão. Qual a visão de vocês? Porque é muito difícil, né? Dizer assim, acabou. Porque depende da economia. A economia é ruim, a inadimplência ela fica um tempo maior do que gostaria, digamos assim, os próprios bancos. Mas ele mesmo até falou nessa PMEC que o banco está extremamente descontado, concordo plenamente. Né? O Itaú ele negocia entre 8 a 12 vezes lucro. Está 6,60. Desse ano, tá? Se olhar ano que vem, deve estar 6. Então, assim, lucro esse ano vai surpreender positivamente, deve surpreender positivamente. O mercado espera 22.800, vai ter mais de 23 bi de lucro. Então, muito bem posicionado. Inadimplência, óbvio que é um risco, mas ele Brasil já vem reduzindo exposição a grandes empresas, a pequenas, médias, microempresas, pessoas jurídicas. Mas ele dá crédito para pessoa física. Consignado e imobiliário. O que ele está fazendo? Ele não quer o nosso dinheiro. Você vai lá, eu quero aplicar aqui, 80% do CDI. Mas eu quero muito. Não, cara, paga 80%. É isso, é igual aquele cara que tá apertado vai vender ouro, né? Vai lá vender, o cara paga 50% do que vale. 80%. Que ele não quer o teu dinheiro. O que ele faz? Ele aplica no tesouro. Já está ganhando spread sem risco. Então, Itaú segue e acho que inadimplência ela está subindo já, mas ainda bastante controlada, principalmente Itaú e Bradesco. E boa parte disso já está no preço, né? Sim. O pessoal já, assim, é bem saber, a gente está vendo ali desemprego subindo e até alguma movimentação de inadimplência ainda aqui não muito forte, mas o mercado antecipa e já está bastante coisa no preço, esse que é o nosso ponto de vista, por isso que a gente acha que está barato. Como o Celso falou, deve reportar ainda lucros bem satisfatórios, só que a velocidade com que a cotação caiu, você está pagando muito mais barato, né? Por aquele mesmo lucro que há algum tempo atrás você pagava 10 vezes, 8 vezes, 9 vezes lucro. E agora está menos de 7 vezes. É a nossa principal posição nas carteiras, nossa top pick. É isso aí. Então vamos lá, o pessoal continua perguntando aqui. Já continuando em bancos, estão perguntando de interessante, né? BBAS, mesmo com risco político, interferência do governo, se não vale nesse patamar. Não. Aí não compensa o risco, o Muquif está perguntando. Muquif, até olhando, analisando, o prêmio de Itaú sobre Banco do Brasil, ele até diminuiu. Ou seja, o Itaú também sofreu pra caramba. Então não vale. Retorno sobre patrimônio de Banco do Brasil trimestre, 14,20, ou seja, taxa Selic. Retorno do patrimônio de Itaú, 24%, quase 25%. E quando você olha preço sobre lucro, não está o dobro do Itaú, né, que deveria estar muito mais próximo ao dobro, até pela gestão e não tem interferência governamental. Price book value, preço sobre patrimônio, também não está. Então deveria estar o dobro, então não está, continua preferindo, segue o jogo com o Itaú. Herbert, a gente não olha São Martinho, baixa liquidez, a gente acaba não olhando o setor. E o SMB também perguntou se o Citi tem razão em rebaixar, o Itaú achando que a inadimplência vai piorar. Se ele rebaixou, como o CS, acho que eu vi o CS rebaixando. O Brasil, então a bolsa vai para 40 mil. Eu acho que foi mais um rebaixamento Brasil, Isso, tipo, ficar under em Brasil e consequentemente vai bancos, financeiro, etc, do que falar, olha, Itaú tá ruim, né? Talvez seja um porque pouco mais... como o setor financeiro hoje tem 30% da bolsa, se você fala, tô rebaixando o país, você tem que justificar. Não, só Petro vale... Quais outros mais setores vão puxar essa bolsa para baixo? Mas acho também que foi isso, sim. O que o Kim colocou, eu concordo com ele. Perguntaram aqui, o Rafael perguntou, poderia comentar sobre VEG? VEG, a gente já tinha comentado, né, muita gente perguntava depois da esticada o que a gente achava, a gente falava, poxa, VEG nesse patamar, na época estava negociando 22 vezes preço-lucro, extremamente cara ali, ainda tem, obviamente que o dólar ajudou a impulsionar, ela tem exposição ao mercado externo, mas lembrando que ela também tem uma vertente importante aqui doméstica que está ali inserida em todo esse contexto macro ruim e desafiador que a gente tem. E juntando tudo isso, negociando a 22 vezes, a gente achava que não fazia sentido.
Depois disso, o VEG realmente caiu bastante agora. Agora, mesmo depois dessa queda, a gente ainda acha que o risco-retorno não vale muito a pena. Hoje negocia ali cerca de 19, 20 vezes, ainda um patamar alto. A gente prefere estar muito mais em outros setores com um risco-retorno melhor do que você entrar na VEG, que é uma empresa boa, mas a margem de segurança fica muito baixa, dado que você está pagando muita coisa na frente. É um pouco dessa nossa cabeça, mesmo depois dessa queda que a gente já vinha alertando. Né? Celso, a Natura tende a sofrer mais? Ativo já caiu bem, mas eu também não vejo uma recuperação. Se beneficia um pouco com o dólar mais alto, importação de produtos, cosméticos, mas eu vejo também um volume, né, de venda de cosméticos provavelmente caindo. Ainda não acho que é hora de entrar não, de comprar não. O Luiz perguntando o que prefere neste momento, fundo atrelado a Selic ou a crédito privado? Depende da taxa. Selic a gente já sabe. Crédito privado, dependendo do que ele tiver dentro, pode dar um retorno maior. Acho que você pode comprar, né, também diversificar e aí ter uma parte em IPCA mais uma taxa de debêntures, CDBs, taxa de 15%, 16%. Então, dá para aproveitar e fundos multimercados também. Até aproveitando a pergunta do Salim aqui, ele já tinha perguntado lá em cima se vale a pena apostar em renda fixa pré, se vale arriscar, ele tem oportunidade de aplicar a taxa de 15%. Primeiro que depende do seu perfil, mas a gente gosta bastante dessa alocação. Se você se aloca em pré, você tem que ter um perfil um pouquinho mais arriscado, porque você trava uma taxa e depois você corre o risco dos juros subir mais, etc. O que a gente não vê, né? Não é o nosso cenário base esse. Então, visto que o nosso cenário base é juros para os próximos anos para baixo, é uma boa alocação. A gente não recomendaria uma exposição grande, maior parte do seu portfólio em pré, mas uma alocação faz sentido. A gente aqui na nossa plataforma tem diversos produtos ali, inclusive perto dessa taxa aí, 16%, vale sim travar, até porque Focus está projetando ali queda de juros para os próximos anos, até nos próximos 3 anos chegando a 10%. Então, nada mal ali você travar parte desse portfólio com uma taxa tão alta assim. Eu acho, pré agora, né, já que o Focus, a gente também acredita numa queda do juros já no ano que vem, principalmente no segundo semestre, atingindo 12% de taxa. Pô, você travar 15% a 6%, fenomenal, né? E aí, em 2018, esse projeto uma taxa de 10%. Então, seria interessante sim. O Investmania perguntando com 10 mil, Bovespa, Tesouro, CDB ou... CDI não iria, tudo bem, depende do seu perfil, mas não iria para a Bolsa agora, se fosse só via long short. Inclusive, a carteira está muito bem, 11% de retorno desde abril. É isso aí. A nossa carteira recomendada comprada, que a gente tem semanal, e a gente tem também uma carteira recomendada vendida, então fazendo um contra o outro, a gente está muito bem, enfim, dando, sei lá, 300 CDI. Mas essa é uma estratégia para quem já está acostumado com long e short, porque é um perfil de volatilidade maior, principalmente carteira contra carteira. Mas dito isso, se adequar ao seu perfil, é um produto muito interessante. E aí o Big Joe está perguntando aqui quais são os tipos de títulos que são atrelados ao IPCA, LCI. O CDB ele pode ser atrelado ao IPCA e pode ser atrelado à Selic, né? Quem define é o emissor. Muita debenture, né? É atrelada à IPCA, né? Até porque eles colocam como inflação mesmo, uma proteção à inflação, as debêntures incentivadas, IPCA mais uma taxa. Lembrando que debenture incentivada não tem incidência de IR, né? Isento ali, a gente tem diversas oportunidades. É claro que é um investimento um pouquinho mais arriscado, porque você não tem o FGC por trás. Isso. Mas é risco-retorno, né? O risco é maior, mas esse retorno ali de IPCA mais 7, enfim, algo nesse sentido isento, vale aí uma alocação ainda que menor no seu portfólio. Tem muita coisa para mexer no portfólio. A gente fala de renda variável, que tem bastante opção dentro do portfólio, mas renda fixa tem tanta opção quanto, né? Isso. A previsão de aumento do dólar, de alta do dólar, seria isso, né? Bater o CDI, favor analisar em um ano. Acho difícil, né? Bater o CDI no longo prazo, ainda mais com essa alta do CDI, mas se tiver uma ruptura, o dólar poderia subir. Você está falando do dólar subir basicamente mais 15% no patamar atual, você está falando num dólar, né,
na casa ali de quase R$4. Pô, acho difícil, não que não possa ir. E você toma um risco muito maior comprar moeda do que num título de renda fixa, né? Na renda fixa você está garantindo 15%. Para você entrar no dólar, tomar um risco maior, né? Isso é análise mesmo de retorno, né? É a montagem da sua alocação de portfólio. Então você vai considerar um dólar um risco muito maior do que você entrar na renda fixa que já está predeterminada, ou mesmo pós-fixado. Mas se você tem um título pré 15%, 16%, até como um participante mencionou, e a gente tem 16% de retorno ao ano, para você entrar no dólar tem que estudar mais de 20%, concorda, Kim? Sim, só que aí a nossa discussão é muito mais de alocação, né, e proteção, e não uma exposição muito grande. E nesse sentido, acho que até vale comentar e cabe certinho a questão do capital protegido, né? Quer dizer, a gente falou, poxa, é uma aplicação de risco, você está no dólar, mas por isso que a gente faz alguns produtos interessantes, que é o caso agora do capital protegido em dólar, que você participa de uma alta de até 50% no dólar, quer dizer, dólar a R$5, ali você participa até da alta até ali, só que se o dólar cair, você não perde seu principal é conservado. Então, esse é um produto muito interessante, você não precisa enviar dinheiro para fora, o ticket mínimo, a aplicação mínima é R$10.000, então é uma coisa bem interessante ali. De novo, sua maior parte inevitavelmente vai estar em renda fixa, mas o que a gente tem falado é uma pequena alocação internacional para fazer essa proteção aí do seu portfólio. É só a gente ver o que aconteceu no mês passado, né? Isso. Bolsa caiu 5%, mas a parte internacional subiu 4%. Então, o dólar subiu 9% e a nossa alocação internacional na carteira subiu 4%. Então, você mitigou ali essa queda da bolsa. Enquanto isso, sua renda fixa rendeu ali e no final a gente conseguiu bater bem o CDI no mês. É um pouco um exemplo prático do que a gente está falando quando a gente fala de diversificação, né? E aí foi perguntar, né? Tesouro Pré, a taxa está a 13,60. Para janeiro, 18. Tem algum pré na XP pagando 15? Tem, com certeza, tem que entrar na plataforma. Tudo vai depender, obviamente, do tamanho, né, que você vai comprar. R$1.000 provavelmente não vai ter, mas dependendo do montante, com certeza tem. Para cima de 15 e 20 mil reais já... Para prazo mais longo. E para prazo mais longo, assim, bem acima. Janeiro 18, quase 3 anos. 2 anos e meio. Sim, então é só checar ali. De novo, a gente sempre comenta aqui das possibilidades de investimento porque a gente tem por trás uma plataforma muito completa. Por isso que a gente sabe o que tem de investimento que faz sentido ou não. A gente não fica falando teoricamente, não. Se você entrar na nossa plataforma, você tem ali... Basta ser nosso cliente, preencha aqui embaixo, né? Quer investir com eles e dá uma olhada ali o que a gente oferece. Não só renda variável, a gente tem produtos estruturados para proteger, tem alocação internacional, investimento pré, investimento pós, atrelado à inflação, enfim, o que você quiser, fundos de terceiros, a gente tem ali. Boa! O Thiago perguntando se Smiles vai começar a devolver tudo. Provavelmente, né? Até porque agora vocês podem checar isso. Há um ano atrás, trocar milha, 1 milha, $1. O dólar estava 2,40, 2,50. Agora, 1 milha, $1, 3,50. Você vai trocar por menos, né? Vai pagar menos. Então fica pior para as companhias, sim, de fidelidade. Já muita gente apostando no short em Smiles, que tem uma liquidez um pouco maior. Perguntaram de Ivan, né? Como a gente falou, real estate a gente fica fora. Ivan, ela soltou um fato relevante de que poderia estar sendo consultada para comprar uma participação, os investidores e montar um bloco de controle. Eu achei muito estranho o tipo de informação ao mercado, né? Interesse não é possível. Achei muito estranho esse tipo de informação. Óbvio, se tiver, dependendo do preço que paguem, o papel pode subir, mas não entraria por conta disso não. JBS, perguntaram aqui, o Jéssica perguntou, a gente prefere, né, acha que JBS é muito mais para tradar, né, olhar a análise técnica do que para o fundamento. Marfrig a gente sempre fica de fora, fala sempre isso. E Minerva é um ativo que se tivesse que ter um ativo no setor de frigorífico, seria o único que a gente teria. Qual a opinião sobre a compra de bancos no atual preço visando longo prazo, Vitor? Sim, pode comprar principalmente, né, comprar qualquer banco, Itaú ou Bradesco, mas vai de Itaú. E ainda complementando, compra Itaú com proteção de curto prazo. Você compra Itaú para o longo prazo e para curto prazo a gente tem a volatilidade, a gente sabe o que está acontecendo na nossa economia, você faz proteções ali
e você não abre a mão dessas altas de curto prazo. Então, você fazendo isso ao longo do tempo tende a ser uma performance melhor do que no ativo a seco. É uma estratégia bem interessante ali, você agregar valor com derivativos. Se a tendência continua de queda para a Petrobras, como eu falei, a gente não analisa tendências de altas ou de quedas. A gente julga se está caro ou barato. Petrobras ainda segue extremamente complicado o cenário por conta da queda do preço do petróleo, que é ruim para ela, e alta do dólar, que faz com que sua dívida corporativa de 415 bilhões de reais, sendo 73,5% atrelado ao dólar, a moeda estrangeira, que vai aumentar o seu custo de dívida já nesse terceiro tri. E o endividamento, a dívida líquida sobre o EBITDA, seu resultado operacional, deve romper 5 vezes. Seria o seguinte, todo o caixa que ela gerar, se ela não investe mais, o que não dá, né? Ela pagasse toda a sua dívida, ela demoraria 5 anos para pagar. Então, isso aí. Até o Thiago comentou quando você falou, o barato hoje pode ser o cara de amanhã. É isso. O barato de hoje. Aí. Perguntaram aqui, o SMP, o assunto referente à extinção do JCP ainda não está morto? Não, morto não está, né? Saiu um pouco do foco, né? Ele estava no texto da Glaze e aí ela voltou atrás e tirou, só que ela falou que deve trazer de novo a discussão via projeto de lei, que talvez seja um pouquinho mais longa a discussão. Então saiu um pouco do foco, mas está em cima da mesa ali. A única diferença é que demore talvez um pouco mais do que o pessoal tinha estressado ali na semana passada. Né? Boa. Perguntaram aqui, por favor, eu queria saber a opinião do Celso Duquim sobre os juros da Selic ainda sobem mais esse ano ou parou em 14,25? Na nossa opinião, parou em 14,25. Né? Muito por conta até... Né? A política monetária é o seguinte, se você olhar o IBCBR, que é uma proxy para o PIB, e alta de juros, os juros sobem primeiro, depois faz efeito recessivo. Né? Tem um lag, digamos assim, na economia, na política monetária. E esse é o caso, agora eles vão parar para olhar e a economia está em frangalhos, né, Kim? É isso aí. E até o pessoal do BC, os diretores comentaram que devem manter no patamar. Só vai aumentar se alguma coisa sair do controle em termos de perspectiva de inflação, que não é o que a gente está vendo. Então, até a curva de juros já projeta alguma queda ali para o próximo ano, mas estabilidade por enquanto em 14,25. O Fernando XP, o Fernando está perguntando uma dúvida, vocês não recomendam Marfrig, certo? Mas estão comprados em Marfrig errado, né? Eu não sei onde está comprando. Se a análise técnica recomendou outra coisa. Só se for análise técnica para curto prazo, etc. Que aí são duas coisas diferentes. Você tem que só filtrar um pouco as informações. Fundamentos. Quando a gente fala de fundamentos, aqui é uma coisa. Quando eles falam de técnico, eles estão vendo aí tendências de curtíssimo prazo, day trade, etc. Eles podem comprar e vender o mesmo ativo no mesmo dia. Então, aí é uma análise totalmente diferente. Só separar as coisas e não comparar maçã com banana. Mas a gente ainda não recomenda de qualquer forma para análise fundamentalista Marfrig. Não, às vezes ele também olhou, aí a XP corretora está comprando porque alguém quer. Ele acha que por esse volume a XP está comprada. De forma alguma. Né? Isso é para investidores. Mas continuamos com a mesma cabeça. Mesma cabeça. Aí o nosso caso aqui é por governança corporativa, tá? A área de fundamentos não recomendo, muito por conta da governança corporativa, tá? Essa é a nossa discussão sempre. A gente bate nessa tecla aqui, né, que a gente não gosta mesmo dos ativos, né, por conta dessa governança. E até emendando aqui, tinham perguntado de GBR que entra também nessa questão de governança corporativa. Estão perguntando se já está barato para comprar, a gente acha que não. Está num múltiplo mais razoável, mas o fato é que essas notícias com relação à governança ruim, incerteza, penaliza muito o papel. Recentemente eles fizeram algumas compras de participação a um valuation relativamente alto, num momento onde a indústria passa por uma dificuldade grande de caixa, então, e aumento de alavancagem, aumento de endividamento, todo mundo ficou com essa pulga atrás da orelha. Então, incerteza com relação à governança pesa muito. A gente, para a GGBR, recomenda ficar de fora, não é o momento agora. Não só GBR, como Uzi Minas, que a gente não gosta também, e CSN, não faz sentido, o valuation não está uma barganha ainda. Boa aqui. Vamos lá, pessoal, perguntar aqui sobre, Celso, qual a estimativa para o custo de produzir o pré-sal? A empresa ela não abre quanto é que custa a exploração no pré-sal, né?
tem o que a gente chama de lifting cost, que é o custo de extração. O custo de extração média no segundo TRI bateu quase $13 por barril. A participação governamental foi quase $10 o barril, que deu $22, algo do tipo, né? Se a gente olhar que o preço do barril, a Petrobras vende com desconto de $10 em média o preço do barril em relação ao Brent. O Brent para outubro está 46, então ela vende por 36. A produção no pré-sal, o lifting cost fala que seriam uns $14, $15, é um pouco mais alto por toda a sua complexidade. E uma participação governamental de $10, $12 por barril, você leva ali para casa de quase $30 o barril. Se ela vende o Brent com $10 de desconto, seria $36. Fora todos os outros custos. Aqui é o custo de extração e participação governamental. Só que tem os custos de salários, despesas administrativas. Então está ficando muito próximo esse preço. Ainda dá algum retorno, mas está ficando muito próximo. Petróleo em queda é ruim para a companhia. Quem fala que petróleo em queda é bom, está falando uma besteira absurda. Tá? Só é bom quando a empresa tinha aquele problema de subsidiar preços de gasolina e diesel, né? Então era bom por conta disso. Só que, lembrando, a maior parte do resultado operacional vem da exploração e produção de petróleo, tá? E o próximo resultado deve vir ruim. Muito ruim. A gente já comentou de Itaúsa, Luciano. Enraia Drogasil é um ativo extremamente caro, mas é um ativo aí que vem fazendo um trabalho, melhora de margem bruta, né? Consolidação do segmento de drogarias tende a melhorar também para a companhia, né? Até porque elas vão conseguir negociar mais com a indústria farmacêutica, o que não aconteceu no passado. O que a gente gosta de Taesa, estou falando rapidinho aqui porque a gente está com o tempo esgotado. A gente gosta de Taesa, faz parte da nossa carteira de dividendos, tem que pensar nela como um ativo de renda fixa que gera um dividend yield interessante. E o Apollo Brasil perguntou se o setor de metalurgia e siderurgia, você já falou de Gerdau, né? Não tem grande potencial de valorização pós-crise, uma vez que tem caído há muitos anos. Toma cuidado, gente, caiu, mas não pode cair mais. Petrobras era R$24, não parou de cair, está 8. E não tem motivos para se comprar o ativo, já falando de Petrobras. E segue o caso em relação à siderurgia, né, Kim? É a mesma coisa, siderurgia, mineração. Na verdade, você está falando de siderurgia. É difícil, né, saber pós-crise, quando que vai ser o pós-crise, enfim, pode cair mais até lá. Então, difícil você antecipar muito e tomar uma posição agressiva nesse sentido. Isso. E o Luciano perguntando, investimento em fundo cambial de dólar americano com taxa de administração em menos, nesse momento ainda é viável. Acho muito ruim fundo cambial, sendo bem sincero, ainda mais pela taxa de administração. O que já citou no início, capital protegido em dólar. Morto, né, se fazer a comparação. Pô, imagina assim, o dólar cai daqui a 1 ano e 3 meses, que é o prazo no capital protegido, o dólar caiu, está 3,30. Você vai pagar 1,5 de taxa de administração. Não, você perdeu no dólar e pagou a administração. No fundo cambial, né? Você tem que pagar. E no produto? Você fala assim, eu paguei taxa de administração? Não, que já está embutido. Depois, caiu para 3,30, você recebe o equivalente. Botei o dólar, estava 3,50. Você recebe o seu investimento igual que você investiu. Capital protegido. Bater morto. Por isso a gente não gosta de fundo cambial padrão. Quando você paga a taxa de administração é totalmente passivo. Nesse sentido, muito melhor fazer com seu capital totalmente protegido e participar de uma alta do dólar até R$5, mais que isso. Então 50% não faz nenhum sentido quando você tem esse produto bom na nossa prateleira aí com um mínimo muito baixo de R$10 mil. Isso. Para venda tem Elet 6, tudo que é praticamente governamental, né? A gente já tira ali Banco do Brasil, mas Elet 6 para venda, Petro para venda, Vale para venda, Uzi Minas para venda, né? Esses ativos sim. E se o investimento em CRI 8% mais IPCA 100R vale a pena o risco, tem que ver, Salim, qual é o CRI, né? Toma cuidado, às vezes, qual é o CRI, às vezes vale a pena uma rentabilidade um pouquinho menor com uma empresa duplo A. Tem uma debênture, por exemplo, de Sabesp que estava com uma taxa extremamente atrativa. A empresa não vai quebrar, mesmo assim o Estado de São Paulo põe dinheiro se precisar. Pode ser ruim para o equity, isso é muito interessante. Às vezes é ruim para a ação, né? Eu digo, para o equity. O cara tem que fazer um aumento de capital, um aporte horroroso. Mas para a dívida, cara, você está ganhando porque, como tem o risco do equity, a dívida também sofre. Você compra aquela dívida, a Sabesp não vai quebrar. Cara, se ela vier a quebrar, o governo vai aportar dinheiro nela, porque é do Estado de São Paulo. Então, assim, a taxa melhorou bem, tem uma debênture incentivada, IPCA mais uma taxa, agora eu não lembro, porque tem que ver quanto é que ela está negociando hoje no mercado secundário, é um ativo que seria interessante para ter também. Boa. E a gente não acredita em alta de juros por conta da... a inflação está alta, sim, mas tende agora a começar a diminuir. Por quê? Porque
o consumo está caindo muito, despencando. É que o Banco Central olha a projeção e expectativa de inflação e não quanto que ela está rodando agora, porque o efeito de um aumento de juros demora um pouco a bater na economia, como o Celso tinha citado. Qual é o fundo protegido da XP? É o capital protegido dólar, né? É o primeiro, né? É o primeiro cambial, né? De capital protegido a gente faz muitos capitais protegidos aqui, mas o de câmbio assim, fundo cambial protegido é o primeiro, por isso que é bem interessante. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. A gente estourou 3 minutos aí o tempo para 12h15 e não deu para responder tudo. Então a gente vai ficando por aqui. Agradece aí a presença de todos, a participação. A gente volta ainda hoje, sexta-feira, no fechamento do mercado. Um grande abraço para quem eu não via mais. Um excelente final de semana. Obrigado, pessoal. Boa tarde, bom almoço, bom fim de semana. Até semana que vem.